Senhor Marcelo Mendonça. Você pode pegar o microfone, por favor? Boa tarde. Pois não, doutor Miguel. Pela ordem, eminente presidente. Senhor Marcelo Mendonça, assim como a senhora Vusu Kiulau, senhor Lau Quinchon, registram a presença e o comparecimento a esta digna Comissão Parlamentar de Inquérito. Pela ordem, houve um requerimento, não é, para que o senhor Marcelo fosse conduzido coercitivamente. Nesse requerimento, houve decisão do outro juízo. Nessa decisão, foi conferida ao senhor Marcelo a prerrogativa de permanecer em silêncio e também de não firmar termo de compromisso, assim como, com relação ao senhor Lau Quinchon e à senhora Vusu Kiulau, foi concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que pudessem estar acompanhados de advogado e também exercessem as prerrogativas constitucionais, inclusive, de permanecer em silêncio e de se ausentarem do recinto. Eu registro aqui também a presença do douto representante da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Dr. Luiz Fernando Pacheco, que acompanha este causídico que vos fala, de acordo e em conformidade com uma decisão que foi proferida pelo colegiado de conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente para resguardar o exercício livre da profissão e, bem assim, também as prerrogativas do artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nesse sentido, nós registramos a presença, o comparecimento dos depoentes, manifestamos desde logo que eles permanecerão em silêncio e, em razão disso, não é, desse registro, nós consideramos atendida a convocação desta digna Comissão Parlamentar de Inquérito para todos os fins e que qualquer eventual esclarecimento poderá ser feito de outra forma. Doutor Miguel, em momento algum nós cerceamos os advogados a falarem todas as CPIs dessa casa, visto que o senhor Marcelo Mendonça teve uma ordem de coercitiva para comparecer a esta casa. E os outros citados por Vossa Excelência não estão convocados nem convidados para participar neste dia. Dá licença. Então, eles não seriam ouvidos nesse dia. Hoje a data era para ouvir o dono do shopping Veneza, e como o senhor Marcelo está aqui, e ele vem através de uma coercitiva, ele evitou ser trazido pela Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo, ele se oferece para depor. Então, nós vamos ouvir, porque o tempo nosso da CPI também, nós temos horário, a CPI não é o tempo que se acha que pode ter. Então, deixar bem claro, o senhor fez as suas palavras muito bem proferidas aqui. Também eu não entendo porque um representante da OAB aqui, porque nós sempre respeitamos os advogados, como eu sou, e parece que tem outros advogados aqui na mesa. Então, em momento algum, então nós nunca cerceamos. O senhor viu como nós tratamos aqui o doutor que tratou aqui da defesa, acompanhou o dono do shopping. Então, em momento algum, nós vamos cercear a palavra de um advogado aqui, em momento algum. Então, vou dar a palavra ao senhor. Então, a pessoa a ser ouvida hoje aqui é o senhor Marcelo Mendonça. Vamos fazer as perguntas. Se ele se negar a responder, está num direito. Nós temos um tempo muito grande da CPI. Então, eu deixo bem claro que quem... Pois não. O habeas corpus, pelo que eu sei, é para ele não se auto-incriminar. Ele pode responder coisas, fatos, que podem ser perguntadas a ele. Aí cabe a ele, com a sua orientação, vai responder ou não vai responder. Aí cabe a sua orientação, que está ao lado dele exatamente para isso. Então, deixar bem claro nas notas taquigráficas dessa casa,
que os dois outros depoentes que o senhor cita não estavam nem convidados, nem convocados para a data de hoje. E a CPI não é a casa da Maria Joana. A CPI tem... Um minuto só aqui. A CPI tem os seus convidados, os seus convocados, todos serão respeitados, não existe perseguição contra absolutamente ninguém. Quem usar o nome deste vereador para algum contato com alguém é mentiroso, ninguém usa esse contato. O senhor tem livre, espontânea liberdade para se pedir uma audiência com este vereador, poder falar comigo, não gravar é lógico, porque o senhor acabou me provocando, o senhor acabou me provocando naquele momento, e o senhor, sim, infelizmente, nós acabamos nos entendendo, que para mim também é muito lastimável, porque como o senhor é advogado, eu sou advogado. O senhor veio dizer que eu estava tendencioso, que eu estava sendo parcial, e o senhor me provocou. E em momento algum eu tenho alguma coisa contra a senhora Miriam e o senhor Lau. Primeiro porque dizer que eu a ofendi, se eu a ofendi, foi no momento provocado por Vossa Excelência, e que ela é uma mãe exemplar, uma avó exemplar e uma esposa exemplar pelos 30 anos que eu conheço o esposo dela e 20 anos que eu a conheço. Inclusive minha mãe, que veio a falecer há pouco tempo, minha mãe, que é insubstituível, e eles a conhecem muito bem, ela pedia para mim conversar com eles, tentar nos entendermos na parte legal da história. Então, deixo bem claro a Vossa Excelência isso. Então, deixar bem claro de novo a Vossa Excelência, os senhores têm total liberdade nas CPIs para expressar, aqui não precisa vir com ninguém, absolutamente com o AB, não precisa vir com ordem judicial, porque aqui todos serão tratados como todos estão sendo tratados. Ninguém vai sair daqui dizendo que foi maltratado por essa CPI. Um exemplo foi o dono do shopping, que, infelizmente, o estilo dele é um estilo agressivo, que ele é. Eu já tinha sido avisado antes, ele disse que ele pode tudo, que ele pode falar, que ele pode fazer. Então, infelizmente, ele se contradiz. Então, estou colocando a Vossa Excelência, que o senhor foi muito gentil ao colocar para esse presidente, para esses 5 membros da CPI, e dizer exatamente isso, toda a liberdade. E repito aqui, o senhor Lau e a dona Miriam não estão convidados nem convocados para hoje a data dessa CPI. O senhor vai ter toda a liberdade de falar. Deixar nas notas taquigráficas bem registrados que eles não foram. Nós temos um tempo, inclusive nós podemos até parar com isso, porque nós não vamos ter nem tempo de ouvir o Marcelo, porque às 2 horas entra uma comissão aqui, que é presidida pelo vereador Gilson Barreto, Administração Pública. E fique com a palavra, o senhor, à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os nobres vereadores, todos os servidores e servidoras desta casa, saudar o eminente procurador aqui desta casa, doutor Ricardo Leão. É do município. Do município, que se encontra aqui presente. Na verdade... Só uma coisa, o Ricardo é o nosso procurador da casa, doutor Ricardo. Isso, é o doutor Ricardo que eu estou saudando. Bom, na verdade, o comparecimento, ele pode se dar de forma espontânea, não é? O senhor Marcelo, ele, há 2 dias, essa douta comissão peticionou nos autos do pedido de condução coercitiva, fixando esta data para que ele comparecesse, sob pena de condução coercitiva, por isso que ele está aqui também. E, espontaneamente, comparecem o senhor Lau e a senhora Miriam, a senhora Vussuk e o Lau, para registrar o seu comparecimento e registrar que permanecerão em silêncio, certo? Então, essa espontaneidade do comparecimento, inclusive em razão de não poderem comparecer nas datas posteriores, acaba por tornar despicenda um comparecimento posterior. Nós gostaríamos de deixar registrado que eles efetivamente exercerão o direito constitucional de permanecer em silêncio. E esse exercício acaba trazendo a satisfação do comparecimento deles.
As decisões judiciais que foram proferidas, não é? E aqui eu devo fazer uma consideração acerca da afirmação de Vossa Excelência de que não deveria este que vos fala ter algum tipo de receio, porque naquela oportunidade que o advogado compareceu para despachar petições com Vossa Excelência, presidente da CPI, eu senti a necessidade de gravar. É um direito do advogado gravar. Não houve uma provocação, porque eu não tive nem tempo de falar com Vossa Excelência, como o senhor se recorda. Vossa Excelência realmente desferiu uma série de acusações, isso está gravado, não é? O senhor teve a oportunidade, inclusive... Perante a Procuradora-Geral da Casa. Perante a Procuradora-Geral da Casa, a doutora Nazaré. Que aposentou, por sinal. Aposentou? Aposentou. Não estava sabendo. Uma pena. Então, nesse sentido, Excelência, com base, não é, e por conta não só das palavras que foram exercidas naquela data, não só contra mim, contra também aqueles que comparecem aqui, por conta das palavras que foram proferidas nas sessões, inclusive posteriores à decisão judicial, que advertiu e conferiu o direito de comparecer, permanecer em silêncio e se retirar. Então, este cumprimento está sendo realizado nesta data de forma absolutamente conclusiva. Então, essas as considerações que eu gostaria de fazer. Existe também uma afirmação de Vossa Excelência, e aqui eu dedico todo o respeito, não é, a esta nobre Casa Legislativa, e bem como a esta digna Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem uma missão importantíssima. Não é? Então, eu gostaria de ressaltar esse nosso respeito a esta Casa e gostaria de ressaltar também que, por conta das... Assim, aqui não se acusa ninguém, aqui tal, mas não é isso que se verifica, porque as sessões são gravadas, não é? E a gente, nesses tempos... Por isso que são gravadas. Inclusive, posteriormente à decisão, nós verificamos atos de constrangimento. Então, gostaria de deixar registrada o comparecimento e que isso satisfaça a exigência dessa digna comissão. Doutor Miguel, nós temos um caminho longo juridicamente para discutir, isso é um momento, nós temos muito a discutir, nós temos muito tempo a discutir, nós temos muitos documentos a mostrar, então esse silêncio de hoje pode se transformar num não silêncio amanhã. A justiça, o senhor sabe que cada vez, nós estamos aqui com o representante da OAB, a justiça, a cada momento, ela tem uma visão do que ela está analisando no momento, a fotografia do momento. Fotografia do momento, a sua função é defender seus clientes, a nossa função é investigar e apurar. Ou seja, já passaram por essas cadeiras aqui, dezenas de advogados que não tem uma reclamação, dezenas de pessoas que vieram depor de shopping, como disse o vice-presidente Adilson Amadeu, sobre que defende a parte da pirataria, que a TV Bandeirantes fez uma reportagem, todos foram muito bem tratados, com aguinha, com cafezinho, todos bem tratados, tanto na entrada como na saída. E eu repito aqui, por mais que o senhor insista, hoje não foram nem convocados, nem convidados os seus clientes, o senhor Lau e a dona Miriam. Então, nós vamos convocá-los novamente, e aí é questão dos dois lados, a nossa procuradoria, como vocês fazerem a parte de cada um. Isso chama-se democracia, isso chama-se república, isso chama o direito de todos. Estamos aqui com o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e vou deixar claro ao nosso representante, que quando nós iniciamos a CPI, nós pedimos aqui representantes da Polícia Federal, da OAB,
do Ministério Público, da Procuradoria Regional do município, do Tribunal de Contas do município, nós temos aqui do TCM, nós temos aqui da Fazenda do município, nós temos aqui da Procuradoria do município, nós temos online da Associação Comercial, que nos acompanham em tudo. Estamos também acertando com um representante da Delegacia Geral de Polícia, aonde possa também ter uma pessoa ligada à parte da polícia para nos acompanhar também. Então, deixar bem claro que desde o primeiro momento nós deixamos aberta a CPI para que todos participem, todos. Nós pedimos e reiteramos ao OAB que, por favor, comparecesse uma pessoa em todas as sessões. Isso é um prazer. Tê-lo aqui hoje, eu gostaria que não só tê-lo acompanhando o senhor, era bom que ele acompanhasse ou mandasse, ou pedisse para alguém que acompanhasse as nossas sessões da CPI, para ver como nós lidamos com os nossos convidados ou convocados. Agora eu queria começar, porque já são 11:50, nós estamos muito em cima da hora. Senhor presidente, pois não. Apenas para reiterar, na verdade repetir, que o senhor Marcelo Mendonça, assim como o senhor Lau Quinchon e a senhora Vusu Kiulau, permanecerão em silêncio. Não é? O comparecimento perante essa digna comissão, ele esgota aquela necessidade, vamos dizer, e também a finalidade, não é, da intimação que ocorreria. Então, a presença deles aqui para manifestar o direito de permanecer em silêncio, ela, na verdade, se repetiria, ou seja, então, acho que o ato acaba sendo satisfativo. Certo. Pela ordem, vereadora Dilson Amadeu. Só para concluir, eminente vereador, o tratamento com todas as vênias que foi conferido aos depoentes que estão aqui pode ter sido uma exceção. As palavras que foram proferidas durante as sessões e naquela específica oportunidade em que nós nos reunimos, elas não foram com o tratamento que Vossa Excelência falou. Com todo respeito, pode ser que Vossa Excelência tenha Doutor Miguel, vou fazer uma pergunta ao senhor agora. Vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor tem me colocado de um lado, então eu quero que o senhor seja estritamente claro e transparente. Pois não. O senhor acha normal 3 vereadores estarem numa operação observando que nós não temos poder sobre a Polícia Militar, o BAEP, sobre o PROCON, sobre a Polícia Civil, no Shopping 25 Brás, na Barão de Ladário, e este cidadão incentivar as pessoas a nos agredir na saída do shopping, nós temos dá licença, nós temos testemunhas que esse senhor marcou um encontro comigo no restaurante Jô, com 2 policiais lá fora para me dar um flagrante. Flagrante do quê? Eu não sei, eu nem iria a um encontro com esse cidadão. Ele montou no Jô, onde ele almoça quase todos os dias. Nós sabemos de tudo aqui. Aqui a gente sabe onde ele almoça, onde ele vai, como ele fica, que ele fica com uma touca no shopping escondido para não dizer que é ele. Ontem, inclusive, tiveram lá e estavam vendo ele e dizia que não era ele, entendeu? Então, isso aí, o senhor está colocando sua parte, que eu posso até ter, exatamente. Na nossa discussão, eu disse, ela ficou quente a nossa discussão. O senhor falou para mim sim, o senhor me chamou, o senhor disse que eu era tendencioso, que eu estava sendo, dá licença, doutor, que eu estava sendo parcial. Então, o senhor colocou coisas que eu não estava sendo. E na nossa discussão, mas isso é passado. Isso aí o senhor está indo na justiça, o senhor está discutindo na justiça, isso aí nós vamos discutir na justiça, não tem problema, é um direito do senhor. O senhor tentou entrar aqui na Câmara com coisas que o senhor foi rejeitado com documentos seus, o senhor tentou sim na corregedoria, o senhor tentou entrar na corregedoria, o senhor foi arquivado, o senhor tentou vários lugares, foi arquivado, ou seja, a própria justiça viu, no seu caso, que é um direito do senhor. O senhor tem obrigação de defender os seus clientes.
os seus clientes, dentro da ética da OAB, dentro da ética de advogados, que infelizmente a gente vê advogados hoje, infelizmente, a gente vê advogados no caso Marcola, que eles vão lá e pegam recados e levam para fora. Foram todos presos, mas que não é o caso de 99,9% da OAB. E eu sei que a OAB é duríssima com esses advogados. Por isso que ter uma carteirinha da OAB de São Paulo é tão grandiosa, porque a OAB de São Paulo é muito forte, representa muito. Eu digo assim, que eu sou advogado, eu estou vereador, porque o que vale é o meu documento da OAB, 117.131, é o que vale para mim, porque ser vereador, eu não sou, eu sou advogado. O senhor pode, rapidamente, porque nós vamos ficar muito em cima da hora. Eu vou responder, não é? Na pois verdade, não, Vossa Excelência me fez uma pergunta. Certo. Eu vejo, né, o trabalho da CPI envolve vários atos. Órgãos. E órgãos, né? Então, existem alguns atos que devem ser realizados com autorização judicial. Por exemplo? Por exemplo, uma abertura de loja. Não foi nós que fizemos, foi o presidente da associação. Dá licença? Foi o presidente da Associação Antipirataria, não fui eu. Tudo bem. Não fui eu. Eu estou só ressaltando que existem atos e alguns deles devem ser praticados. Não, isso significa que eu concordo. A segunda, que é a resposta, na verdade, é essa incitação que aqui transferida para o senhor Marcelo, ela efetivamente não ocorreu, certo? Então, gostaria de deixar isso muito claro. O senhor estava lá? Não estava, mas eu sei que não foi. Ah, o senhor sabe? Não. O senhor não pode dizer... Peraí, o advogado do nível que o senhor não pode dizer que o senhor sabe. Não, nós sentimos na pele isso. Nós saímos escoltados como bandidos. Tudo bem, o senhor pode ter sofrido algum constrangimento, alguma coisa de alguém, do senhor Marcelo. Não foi... Peraí, vamos corrigir. Mas eu não disse que o senhor Marcelo me agrediu. Eu disse que ele incentivou as pessoas a nos atacarem na porta do shopping. Ele nem estava lá, vereador. Ele nem estava lá nessa data. Vamos lá, então, vereadora Dilson Amadeu. Pela ordem, presidente. Pois não, nobre vereador, quem passa é o presidente, depois eu fico para fazer... Vereadora Dilson Amadeu. Senhor presidente, bom, já escutei, o doutor Miguel Pereira Neto, prazer, de nome, muitos amigos advogados da família conhece o senhor também. Também lamentei quando vi a gravação, que foi até o meu nome citado, não sei o porquê, naquela gravação. Sinceramente, não sei. E até para o doutor Luiz Fernando, representante aí das prerrogativas, eu me vi quando... Estou lhe conhecendo de nome muito, mas eu também o doutor Luiz Fernando, bastante. Alguns encontros que eu estava lá com o Durso, o pessoal, tive o prazer de conhecer, encontrar os senhores. Eu achei, me permita, antiético, mas às vezes faz parte de um cenário que faz. Mas um advogado, o senhor para mim é uma estrela perante os amigos que eu converso. Não, o doutor Miguel Pereira Neto é primeira linha, então, mas isso já foi, já passou. A respeito do Marcelo Mendonça, eu até, no encontro que eu tive outro dia, porque... O Aldo está aqui, o doutor Aldo, e ele falou, Marcelo, não estava lá na rua que vocês sofreram pressão, porque eu fui até o shopping. Nós fomos só constatar lá com a GCM. Então, pessoa muito parecida com ele, que estava ali do lado de cá, muito mesmo, Marcelo, muito parecido, se não era você, mas muito parecido. Pirata. E, realmente, naquele calor, as pessoas queriam trabalhar e as portas, 2.000 portas, fecharam em questão de 15 minutos, quando nós chegamos no shopping. Bom, referente ao Lau e à senhora Miriam, pessoas queridas, de muitos anos. É mais ou menos assim, há 60 anos atrás, comia pastel na pastelaria do Lau, do pai. Então, a amizade é muito grande, carinho muito grande com o Aldo também. Agora, não, estou falando, só abrir o coração, porque vai falar, você está fazendo o que nessa CPI? Agora, tem coisas que precisam ser corrigidas. Seja para o Abdu, seja para o Antônio, seja para o Lau, seja para a Miriam. Precisam ser corrigidas. Não dá para a gente aqui, eu parlamentar,
que estou aqui há 5 legislaturas e estou nessa CPI há 4 sessões, mais ou menos assim, não escuta esses vereadores. Não é assim. Os senhores podem usar todos os artifícios que vocês vão usar para defendê-los. E nós não podemos também ficar numa situação de, você é um fiscalizador do município ou não? Eu sei o quanto é difícil chegar em algum lugar e fazer o que faz. Só que não vamos desmerecer essa CPI. Eu, Adilson Armando Carvalho Amadeu, eu lamento quando falam, deixa para lá, não falem, não vão, não tenha respeito, porque é falta de respeito não vir aqui. Ofensas aconteceram, vai para a justiça. Se o presidente falou alguma coisa, é um motivo de vocês. Agora, vir aqui, eu sempre insisti que as pessoas viessem aqui, que eu faço a CPI dos aplicativos. Aqui veio o Batóquio, aqui veio o Zé Luiz, aqui veio o Tomazak, aqui veio todos os advogados que veio aqui, o maior respeito. Respeito mesmo. Então, eu peço que os senhores também, claro, dentro da linha dos senhores, tenham respeito. Sempre. Não teve respeito quando, na gravação, apareceu o meu nome. Fiquei triste. Fiquei muito triste. Não foi o senhor. Ah, bom. Foi na fala que teve na gravação. E eu preservo, eu sou um profissional despachante há 50 anos e estou aqui há 20. Claro. E reconheço, mas eu acho que os senhores advogados, os senhores são o maior escudo desse país. O maior escudo desse país são os senhores. Eu quero lamentar que os senhores têm que tomar algumas providências nesse país para pôr ordem mesmo. Porque tem pessoas que não têm nem OAB e estão com caneta para fazer o que estão fazendo. Eu quero lamentar. Eu fico triste, que eu sou um brasileiro. Sou um brasileiro que trabalho desde 1958. Eu trabalho bastante tempo. Então, agradecer vocês. Eu acho que o tempo terminando, pode-se passar os estafetas, os assessores, o convite numa próxima data a ser marcada, quando eles estiverem no Brasil, se não estiverem viajando, de vir a essa CPI. Nós queremos fechar a CPI, tentando fazer uma regulamentação melhor, mas não do jeito que está. Do jeito que está, não está bom para ninguém. E não é nós, vereadores, que perseguimos ninguém. São outros órgãos que eu percebo, às vezes, que perseguem essa família. Não é o Adilson Amadeu, não é o Camilo, não é o Gilson, não é o Goulart. Mas eu percebo que sim, que perseguem. Isso é triste, porque você vem para a vida para viver e ser feliz. E não ser, todos os dias, sendo chamado disso e daquilo. Ninguém merece. Então, desculpa, abri meu coração, já passou, quero que o senhor me desculpe de eu estar lhe passando a respeito disso. Luiz Fernando, o reconhecimento do seu trabalho não é só na OAB, é fora da OAB também. Parabéns. Tá? Agora, não sei se o tempo será oferecido. Vamos lá, presidente. Poderia fazer uma última... Não, só um minutinho, doutor. Senão o senhor vai ser o inquirido aqui, o senhor vai ser o que mais vai falar aqui. Vereador Isaac Félix. Doutor Miguel, muito obrigado pela presença, por estar acompanhando aí os seus clientes, fazendo o seu trabalho como advogado, defensor, né? E com toda a vibração e energia. Agradecer a presença do Marcelo Mendonça, que também atendeu o nosso convite. Isso é importante, como a Dilson colocou. Nosso representante da OAB, que também está aí presente. Nós fizemos um requerimento aqui no primeiro dia dessa CPI, pedindo, porque eu já fui relator, essa é a 4ª CPI que eu sou relator. E essa é a única que não veio representante da OAB. Mas agradeço a presença de Vossa Excelência aqui conosco. Miriam também esteve presente conosco, o Lau, né, os demais aqui, Aldo, nossa advogada. Dizer para vocês o seguinte, o vereador Adilson Amadeu, nas suas palavras, ele colocou uma coisa muito interessante. Tem muita coisa que precisa ser resolvido nesse país, no Estado, na cidade de São Paulo. E pessoas como vocês, que são conhecedoras, né, e que trabalham nessa cidade, que produzem, né, que tem funcionários, mas tem muitas coisas
que ele precisa ser colocado nos lugares. E quando nós implantamos, e aqui nessa casa tem várias CPIs andando, doutor Miguel, é para que nós possamos, em conjuntos, né, de um lado o legislativo, do outro lado o executivo, do outro lado a iniciativa privada, do outro lado os comerciantes, do outro lado o OAB, para que nós tenhamos uma cidade melhor. Então, a CPI nada mais é, presidente Camilo, de nós colocarmos as coisas no eixo, né? E nós entendemos a posição de cada um que trabalha nessa cidade, de cada um que vive nessa cidade. Então, eu só tenho aqui a agradecer e dizer para vocês o seguinte: nós precisamos da ajuda de vocês. Nós, vereadores, a cidade de São Paulo precisa da ajuda, da orientação de vocês. Por isso que nós estamos aqui. Hoje acabamos de receber aqui, protocolado também, alguns documentos vindo da parte do doutor Miguel, defendendo seus clientes. Isso vai estar na CPI, já está no relatório, os nossos procuradores já analisaram, né? Então, aqui, ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, para agredir ninguém, até porque nós somos eleitos para defender o povo, a população de São Paulo. E vocês, como advogado, estão aí para defender os seus clientes, né? E corrigir também naquilo que pode ser consertado, naquilo que pode ser resolvido. Então, doutor Miguel, era isso. Muito obrigado, digníssimo vereador. Senhor presidente, eu poderia... Um minutinho só, doutor. Eu queria pedir para o nosso assistente aqui, só para encaminhar o documento para o senhor Lau, porque é muito difícil falar com o senhor Lau e com a dona Miriam. É muito difícil. Eles estão muito... Então, para eles serem notificados aqui, perante as notas taquigráficas, porque é muito difícil encontrá-los. Senhor presidente... Pois não. Considerando, inclusive, as palavras do doutor vereador Adilson Amadeu, os shoppings, eles alugam as lojas. Então, a atividade é eminentemente esta. Não existe outra atividade. Então, é o aluguel de lojas. E o exercício desta atividade econômica, ele permite que muitas pessoas trabalhem. Muitas pessoas de diversas atividades possam exercer, ali naqueles pequenos espaços, a livre atividade econômica. Então, generalizar a questão, ela acaba não sendo saudável. Para quê? Para o desenvolvimento econômico e social. A atividade que é exercida pelas empresas, pela Maxime, pelos shoppings e tal, essa atividade conta com um programa de conformidade e integridade. Existe um programa de compliance que é desenvolvido. Esse programa, ele não só verifica no limite, como verifica a pessoa que está alugando a loja, só para pessoas jurídicas, ou seja, eles passam primeiramente por um aval do próprio poder público, não é? Então, poder público, doutor? Sim, quando vou abrir uma empresa para ter o CNPJ, certo? Existe toda mas eu posso pôr uma loja de sandália e vender bolsa da Louis Vuitton. Então, mas se isso acontece, e se a Maxime ficar sabendo, existe cláusula contratual para isso e a rescisão imediata do contrato. Então, a generalizar, como o próprio artigo da lei menciona, não é, tal. Agora, para finalizar... Doutor, antes de você finalizar, aqui, eu preciso suspender 5 minutos para o vereador Gilson abrir. É que nós... Não, tá. Só um minuto, eu vou abrir a sessão. Eu vou suspender por 5 minutos para o vereador Gilson abrir a sessão dele. Voltamos aqui. Nosso querido vereador... Pode dar a palavra, vereador. O senhor cumprimenta aqui o pessoal, que é uma honra o senhor ter aqui. O vereador Luiz, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Desculpa o atraso, mas estou aqui presente para dar seguimento a todos os trabalhos aí nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, queridíssimo vereador. Uma honra tê-lo aqui com a gente na casa e que o senhor permaneça por muitos e muitos anos. Obrigado. Vereador Adilson Amadeu, por favor, faça a leitura para que conste nas notas taquigráficas. O doutor Miguel pode nos passar o endereço que a gente pode, porque nós não conseguimos o endereço do senhor, ou o senhor dá ao vereador o endereço do senhor Lau? É o Conjunto Nacional, eu sei que é lá. Senhor vereador, senhor presidente, foi proferida uma decisão em sede de habeas corpus que confere o direito a comparecer, ou seja, cumprir o dever de comparecimento perante esta digna CPI. Do Marcelo. Do Marcelo e também do senhor Lau e da senhora Vusu Kiulau. Certo? Isso expresso em venerando acórdão em sentença e em decisão proferida no pedido. Eu li a sentença, mas não foi datada, então, não teve data do dia e da hora do comparecimento, doutor. Eles hoje estão comparecendo perante esta CPI. Certo? Estão declarando que exercendo o direito a permanecerem em silêncio. Ok, eu já respondi para Vossa Excelência. Então, assim, nós doutor, eu já respondi a Vossa... Não, dá licença. Eu já respondi a Vossa Excelência que nós temos uma pessoa a ser ouvida, que é o Marcelo. E já respondi a Vossa Excelência que não estava datado nem programado a audiência dos seus outros clientes. Então, deixar claro ao senhor, já foi dito isso. Caso o senhor concorde ou não concorde, o senhor tem o direito de discutir à frente. Nós vamos continuar a nossa CPI. Marcelo Mendonça, o vereador Adilson Amadeu, por favor, leia os dois ofícios. Foram negados a serem recebidos na data de hoje na CPI. Porque a obrigação já está cumprida, nobre vereador. Bom, ofício CPI da pirataria 2... Pela ordem, doutor Miguel. Obrigado, senhor presidente. A parte considera que a necessidade e a utilidade da presença está exaurida nesta data. Essa é a sua posição, eu respeito totalmente. Fica aqui o requerimento, para que conste em ata a presença dos três. Nesta data, dia 31 de agosto de 2022. Doutor Miguel Pereira Neto, isso é a posição de Vossa Excelência. Sim. Não é a posição da Procuradoria e da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem data e horário para ouvir as pessoas ou convocadas ou convidadas. Está encerrado esse assunto, o senhor já colocou. Agora o Marcelo... O judiciário e a jurisprudência, certo? Reforçam isso que eu estou dizendo para vocês. Então, nós vamos discutir isso na justiça. Concordo com o senhor, vamos discutir na justiça. Agora, eu queria ouvir o senhor Marcelo Mendonça. Se o senhor puder... Ele permanecerá em silêncio, como dito por em silêncio. Ele pode só dizer que não vai responder, só pode, ou também... O Temer não vai ler. Eu queria saber qual a sua formação. O senhor pode dizer que vai ficar em silêncio. Senhor Marcelo Mendonça. Pois não, vereador. Qual é a sua formação? Uma boa tarde aos vereadores, uma satisfação estar aqui, que o grande arquiteto do universo está brilhante e a vida de vocês. O vereador Isaac citou o nosso criador aí, muito bem dito. É um prazer conhecê-los, tenho profunda admiração por todos e exercerei o meu direito de ficar calado. Qual a ocupação? O senhor pode só responder que o senhor vai continuar. Não, o senhor só responde. O senhor tem o direito de ficar calado. O senhor pode... O doutor Sil, o doutor Miguel. Então, tudo bem, vamos lá. O senhor pode responder se o shopping que o senhor administra, Maxim, vende pirataria? Porque o doutor falou que quando vende, eles retiram na hora. Vamos lá, põe o vídeo no ar aí, por favor. Senhor vereador, excelentíssimo presidente. Coloca o vídeo no ar, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Vamos lá, por favor, colocar o vídeo, por favor. Aí, vocês não quiseram vir fazer compra? Doutor, eleita por 55 vereadores desta casa, uma casa que tem uma história de quase 500 anos, é um desrespeito contra essa casa, e declaro
Nada mais havendo, declaro encerrada a 20ª reunião ordinária da CPI da pirataria, sonegação e evasão fiscal. A Secretaria enviará a todos os membros a convocação para as próximas reuniões através do e-mail. Estão encerrados nossos trabalhos e que Deus nos proteja.